ser transparente um com o outro, de abrir a nossa vida, de abrir o nosso coração e ser remediado e sermos sarados, apesar de toda essa nossa correria, essa dificuldade que é de nós termos, participarmos de uma igreja, de sermos pastores, pastorear pessoas. Então é algo extraordinário. Gostaria de agradecer a esse conselho dessa igreja, agradecer à igreja por se ter disposta a vir aqui, as igrejas, as Sal da Terra de Taguatinga, da Asa Sul também, que vieram, se esforçaram para vir, foi um trabalho árduo. E eu gostaria também de chamar aqui o Conselho do Centro-Oeste, para que a gente inicie aqui fazendo oração, para que a gente agradeça a eles também, que foi um esforço. A gente percebe, a gente vê o esforço que eles fizeram para vir até aqui. A gente está muito feliz com isso, para conseguir fazer essa primeira aula. Essa é a nossa primeira aula. É um sonho que a gente tinha há muito tempo, de trazer a escola de liderança aqui para Brasília. E Deus aprovou que fosse nesse dia, hoje, nessas circunstâncias, nessas condições, nesse trânsito que tem aí fora, nesse tempo, com esse lanche, com essas pessoas. E proporcionar a todos mais conhecimento de Deus, mais comunhão, e enxergar um no outro o que Deus tem feito em nós. Nós não vamos perder muito tempo. Eu quero passar a palavra aqui para o André, para o Conselho do Centro-Oeste, para a gente dar início, dar continuidade à nossa programação. Conforme o Jonas falou, realmente é um privilégio, uma alegria muito grande para nós, porque a gente percebeu um esforço conjunto. Tantas pessoas apostaram nesse projeto, nessa altura do ano, nós estamos aí no mês de setembro, mas graças a Deus, a povo de Deus nos dá esse privilégio de a gente poder implantar essa escola aqui. A gente tem convicção, certeza de que vai ser muito importante para nós, como região aqui, várias igrejas que nós vamos convidar para estar conosco, e a gente crê que vai ser assim, já está sendo uma bênção de Deus, amém? Boa noite. Animado, né? Bom demais estar aqui, é um grande privilégio para nós aqui do Presbitério Centro-Oeste, O nosso conselho é formado por mim, André, para quem não conhece, o Almir, o Hamilton Júnior, o Carlos, pastor Carlos, e o César, lá de Morrinhos, e o Paulo Júnior, O Paulo Júnior é ex-ofício, Vocês conhecem. E nós estamos aqui hoje para prestigiar vocês, Para dar nosso apoio para essa primeira aula aqui. E nós cremos que isso vai ser um processo, crescente, Então nós estamos iniciando agora. Normalmente a gente faria isso no início do ano, mas de acordo com os pedidos, a gente está assim fazendo um empenho. Então até nós temos assim algumas dificuldades com a parte de secretaria, de sistema, porque o sistema não estava preparado para iniciar uma nova turma, Então assim a gente vai ter que fazer algumas adaptações para poder dar tudo certo. Então vocês aqui estão ligados à escola de Goiânia. Então a presença de vocês vai estar vinculada à escola de Goiânia até o final desse ano. A partir do próximo ano, aí sim a gente consegue no sistema já cadastrar a escola já aqui com todos os detalhes, com todos os alunos aqui. Então daqui até o final do ano nós vamos estar tentando participar aqui com vocês o máximo possível para apoiar o trabalho aqui, Então nós vamos ter um tempo assim muito precioso aqui com vocês, nós temos certeza disso. A gente sabe da dificuldade de vir aqui. Imagina para ir para Goiânia, Se sair das casas para vir aqui já é difícil, Então a gente entende isso e crê que Deus vai gerar na cidade uma unidade, vai ser uma forma de aproximar as nossas congregações, Então nós temos 3 congregações aqui, Taguatinga, Águas Claras
e Asa Sul, né? E por enquanto, né? Por enquanto. E aí aquilo que Deus for trazendo para nós, e é uma oportunidade para outras igrejas que são amigas, parceiras, também participarem desse conteúdo que a Sal da Terra está disponibilizando. Nós temos aí um livro, é muito importante que você preencha aquela fichinha de inscrição. Então, se por acaso você entrou aí e não preencheu, é muito importante que você preencha a ficha. Tem o pagamento de R$40, que é anual, tá? Então é durante o ano. Esse pagamento é praticamente o custo do livro. Então, ou se você quiser que ele seja o custo da aula e o livro é de graça, pode ser também, tá? É porque houve um mal entendido aí, algumas pessoas entenderam que era um custo proporcional ao número de aulas. Não, é um custo, se você tiver uma aula só é R$40. Se você fizer as 9 aulas, é R$40 também, ok? Então, se você não preencheu, preencha, leva lá fora para o Carlos, que está contabilizando isso. Por que isso, no caso de vocês, isso é muito importante? Porque há todo um custo enorme para a gente poder estar viabilizando essa escola aqui. Então, para isso, nós precisamos ter aqui, no mínimo, 40 alunos. Eu não sei quantos nós somos aqui, que a gente vai precisar contar. Então, a sua presença e marcar a sua presença é muito importante para a gente atingir esse número e a gente não ter dificuldade para no próximo ano a gente realmente ter a escola definitivamente estabelecida aqui com vocês. Tudo bem? Tranquilo? Joia. Nós estamos um pouquinho atrasados, vamos seguir rápido. Nós temos um vídeo pequenininho, pode sentar, queridos. E aí a gente já vai passar a palavra falando um pouquinho da escola. Achou aí, Samuel? Esse não, é da escola. Aquele que estava VM4. Esse aí. Como eu e você temos. Benção. Pode o pessoal do louvor chegar aqui enquanto vocês estão vindo. Um detalhe importante que é relevante, especialmente para vocês aqui. Nós estamos. Essa é a 7ª aula. A 7ª aula. Então vocês perderam 6 aulas, né? Quem não foi lá em Goiânia. Essas aulas estão disponibilizadas no site em vídeo, que é exclusivo para os alunos. A grande maioria de vocês ainda não foi cadastrada no sistema, por isso que vocês estão preenchendo essa fichinha. Nós vamos cadastrar e você vai receber um comunicado do Ministério falando do seu cadastramento. Assim que o seu nome estiver cadastrado, você pode entrar, né, no site do Ministério, saldaterra.org.br, e acessar a escola e assistir as aulas que você ainda não assistiu. Nós vamos tentar fazer aqui um intensivão, né? Inclusive um dos objetivos hoje é marcar essa data, tá? Nós queremos marcar essa data e fazer um intensivão das aulas que já foram ministradas. Mas você vai ter acesso a todas as aulas lá no portal, ok? Vamos ter um tempo de adoração. Poucos minutos ainda, devido ao horário, vamos
baixar nossa cabeça, fechar nossos olhos. Estamos vindo de um dia agitado, de trabalho, mas que o Espírito Santo possa acalmar nossos corações nessa noite, para que a nossa mente esteja apta a captar todo o ensinamento que o Senhor tem para nós nessa noite. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Mais uma vez do início, vamos declarar juntos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia, Senhor, seja adorado na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia. Amém? Ficamos por aqui? Aqui, mas aquela moça que está sentada ali, graças a Deus, eles tiveram um papel muito importante na nossa vida. Tudo que a gente é assim, muito que a gente é em Deus, a gente aprendeu através da vida desse casal. A Bíblia diz que um amigo afia o outro amigo. E eu tenho o privilégio de orar pela vida do César e louvar a Deus pela vida dele
e declarar a bênção do Senhor nessa noite, na vida dele, para que ele continue esse ministério. Eu sei que durante muitos anos, já mais de 30 anos, muitas dificuldades, muitas barreiras para serem transpostas, mas nunca a gente ouviu da boca desse homem sequer pensar em desistir, porque Deus é quem fortalece, Deus é quem conduz, e a gente reconhece na sua vida esse pastorado, essa amizade, esse amor que você tem pelas vidas, e só por Deus isso é possível. Então que Deus possa continuar te prosperando nos caminhos dele, amém? Vamos fechar os nossos olhos. Deus, muito obrigado por esse privilégio, a oportunidade de estarmos aqui, e agora de aprendermos um pouquinho mais do Senhor através da vida do César. Quero te pedir que cada um dos meus amigos aqui, dos meus irmãos, possa ser nessa noite agora como uma terra fértil, sedenta para receber a semente do Senhor, receber a sua palavra, e que essa palavra multiplique, frutifique na nossa vida. E para isso eu te peço que o Senhor use a vida do César, a mente, o coração, todo o pensamento dele agora seja cativo ao Senhor, para que ele seja boca de Deus nesse lugar. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado pelas palavras carinhosas. Foi bem rápido resolver começar aqui a escola em Brasília, mas que bom que deu certo a gente poder estar aqui. Estava vindo amanhã para Goiânia, e aí a turma perguntou: dá para você passar em Brasília na segunda? Eu disse: dá. Por que não? E então, assim, muita alegria que a gente chega aqui para poder estar compartilhando um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Como os irmãos sabem, todo ano no Conselho Ministerial nós nos reunimos para que a gente busque em Deus aquilo que seria o tema para o ano seguinte, para todo o ministério. E sobre esse tema a gente sempre trabalha palavras, né? Cada membro do Conselho Ministerial prepara uma palavra que são subtemas ligados ao tema principal. E baseado nisso a gente edita esse livro, né? Como vocês têm aí, cada ano a gente tem editado um livro. E Deus tem nos dado essa graça de poder compartilhar com 1000 e poucos líderes cada ano esses temas que se encontram em cada um desses livros, né? Cada ano segundo o tema que a gente define. Para esse ano de 2019, a gente conversou sobre o tema plenitude. E plenitude é uma palavra muito poderosa, é uma palavra que em si mesma traz toda uma gama de coisas que é importante para a gente. A gente vai tratar um pouquinho a respeito disso, é sempre bom a gente lembrar a importância da plenitude, para que a gente possa entrar no nosso tema, que é o tema da empatia que gera simpatia. Nós vamos estar falando bastante a respeito disso aqui essa noite. Mas eu queria começar, eu vou começar e vou terminar esse tempo nosso fazendo um punhado de perguntas. Você não precisa responder ela para mim, mas eu queria que você respondesse ela para você. Eu queria que você respondesse ela do seu coração, porque essas perguntas, elas são importantes, que elas nos desafiam. Eu gosto de fazer perguntas porque, no mínimo, elas nos desafiam a considerar algumas coisas que normalmente a gente tem a tendência de esquecer. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre plenitude depois do tema em questão, mas pensando na plenitude, eu queria que essas perguntas que eu vou fazer para você, que você pudesse analisá-las do aspecto pessoal. Eu vou explicar por quê. Porque quando a gente faz uma pergunta assim, de caráter mais geral, em termos de igreja, a gente tem a mania de querer responder essa pergunta pensando na igreja como um todo. E isso não é necessariamente a nossa resposta. A gente às vezes dá as nossas respostas por trás do que a igreja está fazendo, mas não quer dizer que a gente esteja fazendo. Está entendendo isso? Então, quando eu fiz essa pergunta, eu queria que você pensasse o seguinte: pensa no eu, pensa em você apenas. Porque às vezes eu falo o seguinte: a igreja está, vamos supor assim, a igreja está evangelizando. Então, a gente fica dos mais empolgados que a nossa igreja evangeliza. E o que você pensa? A minha igreja está fazendo um ótimo trabalho, mas você não tem sido parte disso. Então, quando eu pergunto, a igreja, você evangeliza? Opa, a igreja está evangelizando legal. Não, você evangeliza? Oh, mas a igreja está fazendo um trabalho fantástico. Você evangeliza? Aí você fala assim: não, eu não, a igreja. Entende isso? Então, eu queria que você respondesse essas perguntas no aspecto pessoal. Porque eu sei que a igreja é a reunião dos santos, mas muitas vezes nós estamos ficados atrás das atitudes dos irmãos ou da igreja como um todo,
nosso papel. Combinado? Então você vai responder essas perguntas aí para você mesmo, no seu coração. Plenitude significa alguma coisa para você no que diz respeito à sua vida espiritual? Nós vamos explicar um pouquinho o que é plenitude. Mas significa para você? Aqui tem as perguntas, mas eu acho que vai ficar muito pequenininho, por isso que eu estou repetindo elas aqui. Pode passar que eu acho que tem as perguntas. Isso, está muito pequenininho. Então, plenitude significa alguma coisa para você? Você consegue viver e expressar através do seu testemunho uma plena comunhão com o Pai? Qual tem sido o seu papel como parte da Igreja de Cristo diante da sua geração? Será que a gente tem impactado a nossa própria geração? Será que os nossos contemporâneos têm visto as nossas boas obras e por isso têm conhecido a Deus? O que levava a igreja primitiva a cair na simpatia de todo o povo? Aí trago para nós. Você tem sido efetivamente parte, cumprindo a sua parte para que a igreja continue caindo na simpatia de todo o povo? Será que as pessoas dos nossos relacionamentos que não são parte da igreja como nós, o que será que elas pensam a respeito de nós? Se fosse para ouvir alguns comentários dos seus colegas de trabalho a respeito de você, o que a gente ouviria deles? Como cristão, você tem tido um bom testemunho para que a igreja não seja ridicularizada pelas pessoas que não conhecem o Cristo morto e ressurreto que nós conhecemos? E temos vivido o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma a aglutinar pessoas, de forma a atrair pessoas. Por que essas perguntas? Porque eu creio que elas são importantes para, nos dar uma acordada a respeito do que tem sido a minha vida como parte da igreja. Amém? Mas vamos partir então aqui para aquilo que a gente tem para passar para vocês. Então, se o nosso tema é plenitude, vamos lembrar aqui um pouquinho. O que é a plenitude? Se você for no dicionário olhar aqui o que é plenitude, você vai ver lá como definição. Plenitude é o estado daquilo que se acha completo, que se acha cheio, que se acha inteiro. Então, quando a gente fala de Deus, Deus é pleno em todas as coisas. Deus é pleno, por isso Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Os atributos de Deus nos revelam e nos mostram a intensidade do que é ser pleno. Deus é pleno, Deus não faz as coisas por metade. Deus fala que aquilo que Ele começou em nós, Ele por certo vai terminar, porque Ele é pleno. Deus não deixa as coisas por metade, Deus não faz as coisas de forma que tá bom assim. Não, Deus faz, e tudo que Ele faz na excelência do que é completo, na excelência do que é inteiro. Então, plenitude é esse entendimento de que as coisas têm que ser feitas, têm que ser vividas, têm que ser trabalhadas na intensidade do seu todo, na intensidade daquilo que é pleno. Então, a plenitude é fazer com que as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas ações, o meu testemunho seja pleno. Então, se eu vou demonstrar amor, eu não posso demonstrar um amor interesseiro, eu não posso demonstrar um amor mais ou menos, eu não posso demonstrar um amor pelas metades, porque deixou de ser pleno. Então, tudo aquilo que a gente faz de forma ridícula, de forma, pensando que talvez eu não vou gastar tudo que eu tenho agora, tudo que a gente faz, isso fica pelas metades, ou se brincar nem pelas metades chegam e deixam de ser plenos. Então, tudo aquilo que a gente faz que é incompleto e não alcança essa plenitude, não agrada o coração de Deus. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê em nós vidas, homens e mulheres que custaram para Ele o sangue de Jesus Cristo na cruz. Então, quando Ele olha para nós, Ele quer ver em nós a perfeita plenitude de vida cristã que a gente aprende na palavra de Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. O tema nosso, então, deixa isso bem claro, está lá em Efésios 1, 22 e 23, que diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Esse é o Cristo pleno que nós conhecemos,
Filho do Deus pleno, que nos enviou um Espírito pleno para que a gente pudesse viver uma vida plena. Amém? Então, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que nos leva a afastar dessa plenitude, é embaraço, é engodo, é engano, é armadilha. A gente pode pôr um punhado de nome aqui. Por quê? Porque o inferno trabalha para que vocês nunca alcancem a plenitude que Deus tem e reservou para você. O inferno trabalha para que você pense o seguinte: já vou na igreja, já faço parte do ministério tal, canto, eu participo das reuniões de oração, tá bom demais. E aí a gente trabalha sempre naquilo que é fragmento, naquilo que é pedaço, e a gente não vive a plenitude. O que Deus não está chamando não é para a gente para a plenitude no sentido de saber quantas reuniões a gente participa, de quantos ramos, de pequenos grupos que a gente é parte. Não, Deus quer que em tudo aquilo que você estiver fazendo, você seja pleno, pleno em verdade, pleno em amor, pleno em adoração, pleno em buscá-lo, pleno em amar as pessoas, pleno em ajudar as pessoas. Entende isso? Posso ouvir um amém? É isso que Deus quer de nós. Então, essa plenitude é nos trazer ao entendimento do que é eterno. Tudo que você tem feito, e a gente é muito limitado, a nossa mente fica totalmente limitada no temporal. Então, tudo que é temporal nos afasta do privilégio, da plenitude do eterno. Então, para um pouquinho. Quando você está vendo que as coisas estão muito agitadas do seu lado, para um pouquinho e pensa: o que eu estou fazendo tem consequência eterna? O que eu estou fazendo está me levando à plenitude do que Deus tem para mim? Porque se não tiver, querido, é bom para parar, pensar e começar a buscar de Deus alguma revelação que alguma coisa está fora do esquema. Então tem gente que está vivendo como se fosse pedaço de alguma coisa, sendo que Deus tem repartido para nós, tem separado para nós a plenitude. Veja algum desses versículos. João 1,18 fala assim: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Versículo pequenininho, mas olha a intensidade dele. Isso inclui você e eu, recebemos dele a plenitude. Se a gente não está vivendo essa plenitude, é porque a gente tem sido cego, a gente tem sido mudo, surdo, a gente tem sido, sabe assim, obstinado em coisas que esse mundo oferece. E estamos perdidos a oportunidade maravilhosa de viver graça sobre graça, porque toda a plenitude nos foi disponibilizada. Efésios 3,19 fala: e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu gosto do apóstolo Paulo, porque Paulo escreve umas coisas, e a impressão que eu tenho é que quando ele está escrevendo essas coisas, ele não tem palavra para expressar o que ele quer expressar. Porque olha o que ele acabou de falar: para que vocês sejam cheios de toda a plenitude. Se é cheio, já é tudo e já é pleno. Aí ele continua: é cheio de toda plenitude. Está vendo? Ele usa três palavras que no final das contas são a mesma coisa. Porque o que é pleno é todo, o que é todo é cheio. Mas por que ele está falando isso? Porque ele está querendo mostrar o amor de Deus revelado em Cristo para a sua vida e para a minha, no sentido de falar assim, que é como se Deus olhava para a gente e falasse o seguinte: meu querido, não viva menos do que aquilo que eu estou te dando. E muitas vezes a gente está vivendo menos do que isso, porque a gente não está alcançando nem o cheio, nem o todo e nem o pleno. Efésios 4,13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Como é que a gente alcança a maturidade? Alcançando a plenitude de Cristo. Então muitas vezes nós estamos vivendo como que crianças na fé, meninos e meninas espirituais, porque a gente não amadurece, porque a gente quer continuar vivendo com Cristo na situação do raso, do mais ou menos, do um pouco tá bom, o meu pouco tá mais do que os outros, então tá melhor ainda, e a gente perde todo o privilégio de viver aquilo que é pleno. Então, são versículos, se a gente for estudar a Bíblia, nós vamos encontrar vários versículos da palavra de Deus que fala de que a plenitude não é uma coisa divina. Cada vez a gente acha que Deus é pleno e é um atributo dele que está longe de nós e a gente não alcança isso. Se isso fosse verdade, esses versículos que a gente estava lendo aqui não estavam na palavra de Deus, porque toda essa plenitude foi entregue, foi disponibilizada
para nós, os filhos de Deus. Então, agora o que nos tira da plenitude de Cristo? Tudo aquilo que é mundano, queridos, nos faz perder esse privilégio. Preocupação demais, todas essas, sabe, essas ansiedades nossas, o que vai ser amanhã, o que vai acontecer, meu trabalho, meus filhos, meus relacionamentos. A gente começa a ficar com tanta coisa na cabeça que essas ansiedades nos tiram, nos cegam em relação à plenitude que está disponibilizada para nós. Então, preocupação, ansiedade, desejo no nosso coração. Tem gente que acha que eu agora sou de Deus, então todos os meus desejos vão ser aplaudidos por Deus. A palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso. Então os meus desejos trabalham contra mim. Os teus desejos trabalham contra a sua plenitude em Deus. Porque se você for dar vazão para os seus desejos, primeiro que você nem estaria aqui hoje à noite. Você está fazendo outra coisa aparentemente melhor. Então isso, os nossos desejos, os desejos dos nossos corações nos afastam da plenitude. E a gente tem que tomar cuidado. Meu egoísmo me afasta da plenitude. Porque de repente a pessoa plena, ela não está focada em si mesma. Quando a gente lê sobre plenitude na palavra de Deus, esse plenitude, o ser pleno em Deus, é quando os meus olhos começam a ficar preocupados com os outros e não comigo mesmo. Plenitude é quando a vida do outro é mais importante do que a minha, a dificuldade do outro é mais importante que a minha, a necessidade do outro é mais importante que a minha. Isso que nos faz pleno. Então a plenitude é quando eu começo a falar para mim mesmo, César, você não está com essa bola toda não, tem muita gente precisando muito mais que você, então foca em Deus, para que essas pessoas possam ser abençoadas por tudo aquilo que Deus tem te dado. Isso é ser pleno. Amém? Então, tudo que a gente faz, se a nossa vida está centrada em nós mesmos, a gente está fugindo da plenitude. A gente está se afastando do que é ser pleno. Então, plenitude não é uma questão de querer. Às vezes a gente pensa o seguinte, então tá bom, então depois desse entendimento, eu quero ser pleno. Aí o querer ser pleno, você vai começar a orar e levantar a mãozinha para o céu e falar assim, Deus, eu quero ser pleno, eu quero ser pleno. E Deus vai falar assim, meu filho, tudo que você precisa para ser pleno eu já te dei em Cristo. O que você precisa agora é de atitude. O que você precisa agora é ficar bem leve na presença de Deus, que a hora que vier o vento do Espírito de Deus, sendo leve, esse vento te leva para onde o Espírito Santo de Deus quiser. Então, plenitude é a gente se deixar levar pelo Espírito, não é falar o seguinte, então a partir de agora eu vou ser pleno. Não é na minha capacidade. Não é porque eu sou melhor que alguém que eu vou conseguir ser mais pleno que alguém. O ser pleno é eu falar o seguinte, Deus, me tira todo o peso, para que no sopro desse Espírito eu possa ser levado aonde o Senhor quiser. Nosso problema de falar que não é pleno, sabe o que é? O vento está soprando para cá e eu estou resistindo querendo ir para lá. Então eu não vou conseguir ser pleno, porque o Espírito quer me levar para um lugar e o meu coração acha que eu vou servir a Deus e ir para o outro lugar. Toda vez que você estiver resistindo ao sopro do Espírito Santo, você vai estar fugindo dessa plenitude que Deus tem te chamado a viver. Amém? Então, todo esforço próprio para ser pleno é igual aquele povo lá em Babel, querendo construir uma torre para alcançar Deus, para alcançar os céus. Então, todo esforço próprio é como se fosse uma torre. É Babel, é confusão, é bagunça, é desorientação. Plenitude é a gente se deixar levar pelo Espírito Santo. Então, como é que a gente pode definir plenitude num aspecto mais genérico? Plenitude é você se deixar conhecer cada vez mais e ser conhecido pelo amor de Deus. As pessoas olham para você, sabe assim, eu fico imaginando, a palavra de Deus fala que na época dos discípulos, até a sombra dos apóstolos curava. O pessoal passava na sombra e opa, recebi uma bênção aqui. Por quê? Porque eles eram plenos. E nessa plenitude, as virtudes, como Jesus foi tantas vezes, nos deu ensinamentos sobre a virtude que saía dele e curava as pessoas. Então, ser pleno é a gente poder conhecer esse amor a ponto de amar essas pessoas, amar aqueles que estão à nossa volta, apesar dessas pessoas. Apesar do que elas são, apesar do cheiro delas, apesar do estado econômico delas, apesar da situação de saúde, apesar de tudo. Plenitude
é a gente poder alcançar essa dimensão do amor de Deus. Plenitude é a gente poder alcançar essa dimensão do eterno, onde o temporal fica bem claro que é passageiro. Quanto tempo você vai viver ainda, querido? Quanto tempo? O que é isso perto da eternidade? É nada. Então a gente tem que entender que Deus nos chama para aquilo que é eterno. É entender que toda a fé que Deus tem nos dado, a fé que vai transportar os montes da nossa incredulidade, os montes das nossas indiferenças, e a fé que vai afetar a vida das pessoas. Não é a fé, venha a mim o teu reino. É a fé disponível para abençoar as pessoas. Amém? Isso é ser pleno. Então isso é um pouquinho daquilo que a gente está chamando de plenitude. Mas vamos lá, vamos entrar aqui no nosso assunto propriamente dito. Eu não falei, querido, se você está com o seu livro aí, a página 41, tá? Desculpa não ter falado isso antes, se você quiser acompanhar. Mas vamos então falar sobre o testemunho da igreja primitiva. Atos 2,47 é um versículo bastante conhecido, que fala, né, que eles louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, se a gente vai lá na igreja primitiva, nós vamos verificar lá uma igreja logo pós subida de Jesus aos céus, e o povo estava animado, o povo estava cheio de gás, o povo estava cheio de ânimo de poder falar a respeito daquele Jesus com quem eles tinham vivido e passado aqueles 3 anos. E a igreja de Atos é uma igreja que a gente lê aqui, principalmente no capítulo 2 de Atos, uma igreja onde todos aqueles que se declaravam cristãos tinham em comum algumas coisas. E a gente usa muito isso aqui como se fossem os 4 pilares da igreja primitiva. O que eles tinham em comum? Primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está escrito lá em Atos 2. Eles tinham a disposição pela comunhão, porque constantemente estavam juntos. Eles tinham a constância no partir do pão, e eles tinham um ânimo para as orações. Então, doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Essas 4 coisas eram fundamentais para a igreja naquela época. E eram tão fundamentais que a palavra de Deus fala, que coisa maravilhosa, que quando eles praticavam essas 4 coisas, a palavra diz que sinais e maravilhas os seguiam. Olha como é que isso é fantástico. Por quê? Porque se a gente for ver hoje, quantas vezes nós não saímos da nossa igreja porque a gente fica sabendo que tem uma igreja não sei aonde, e tem um irmão não sei de quem, que está pregando e o cara é cheio de poder, e quando ele ora as coisas acontecem, e acontece milagre, a gente pega e corre lá para ver isso. Quem é isso que nunca fez isso? Então hoje a gente vive um tempo que a gente corre atrás dos sinais, das maravilhas. E aqui a palavra de Deus deixa muito claro que eram os sinais e as maravilhas que corriam atrás daqueles que eram igreja, daqueles que praticavam a doutrina, a comunhão, o partir do pão e as orações, os sinais que seguiam esses irmãos. Então você quer ver sinal, querido? Não vai atrás de alguém. Faz o que tem que fazer, faz o que precisa ser feito. Haja como um cristão que tem doutrina, que tem fundamento, que tem comunhão, que entende que a comunhão é fundamental, que parte o pão uns com os outros e que ora. Se você fizer essas 4 coisas, os sinais é que vão te seguir. Amém? Amém. Então por quê? Aí você vai dizer, mas não está me seguindo não. Aí eu te pergunto, você está fazendo essas 4 coisas? Essas 4 coisas são partes constantes do seu dia a dia. Que a gente às vezes a gente quer ver os sinais e maravilhas, mas vindo do nada. Não. A palavra de Deus é palavra de princípios. Quando os princípios são seguidos, as coisas acontecem. Quando a gente cumpre esses princípios, os sinais e maravilhas vão nos seguir. Então, querido, o importante é entender que aquela igreja era uma igreja que preocupava com os outros. Não era a preocupação um por um. Ali, os apóstolos chegavam lá pensando o seguinte: como é que será que está a minha imagem? Como é que será que os outros estão pensando a respeito de mim? Não, eles estavam ali trabalhando a plena condição de cristãos, revelada pelo Pai, para que os outros fossem abençoados.
Tanto é que ali na igreja primitiva, quem tinha alguma coisa vendia e dava para os apóstolos, no pé dos apóstolos. Quem tinha alguma coisa, porque eles estavam entendendo que é o seguinte: o importante não era o que eles tinham, mas o que eles tinham em comum. Isso é plenitude. Isso é sinais e maravilhas prontos para serem manifestados. Então, isso era aquilo que movia o coração. E o que acontecia? Ao acontecer sinais e maravilhas, as pessoas que não eram da igreja começavam a perceber que aquele povo era diferente. E aí a igreja caía na simpatia das pessoas. Por exemplo, não vou fazer isso não, tá? Fica tranquilo. Mas se eu fosse aqui começar a rodar aqui nos vizinhos e perguntar: o que vocês acham do povo ali daquela igreja? O que será que eles iam me dizer? Será que a gente cai na simpatia? Ou será que a gente é aquele povo chato? Entende isso? Porque às vezes, se você entra aqui nessa igreja pensando só naquilo que você vai receber, com certeza eles vão achar que essa igreja é chata. Mas se você entra aqui pensando o seguinte: o que eu vou receber aqui para abençoar lá? Com certeza essa igreja vai ser vista como uma igreja simpática. E é isso que a gente precisa entender. Mas vamos entrar então aqui no entendimento do que vem ser a palavra patos. Patos é uma palavra grega, pode passar é um termo grego. E o significado de patos é interessante, porque patos ou patia com TH, o significado dele é aquilo que se experimenta e que pode ser aplicado tanto ao corpo, no sentido de doenças, quanto à alma, no sentido de sentimentos e emoções. Então, quando a gente usa esse termo patia, ele pode ter duas direções: para o corpo físico ou para a alma. Quando vai para o corpo físico, ele significa doença. Então, por exemplo, se eu falar o seguinte: se eu chegar para você, ou alguém chegar para você e falar assim: olha, meu querido, você está com uma cardiopatia, você vai achar bom ou você vai achar ruim? Você vai dizer: opa, estou com uma cardiopatia. Não, o que é cardiopatia? É doença do coração. Que quando está relacionado com o corpo, ela é doença. Então, se alguém chegar para você e falar assim: você está com uma osteopatia, é porque você está com uma doença nos ossos. Uma colopatia, você está com uma doença no intestino. Uma hepatopatia, você está com uma doença no fígado. E vai por aí fora. Toda apatia na medicina diz respeito a uma doença em alguma parte do corpo. Então, a apatia voltada para o corpo, ela é um sofrimento, é uma dor. Mas a apatia, quando ela é voltada para a alma, ela expressa um sentimento, que é essas 4 palavrinhas que a gente tem aí. Eu não achei nenhuma a mais para isso. Se você achar, depois você me conta. Mas existem 4 palavras com patia, do grego patia, relacionado com a alma, que é a apatia, a antipatia, a simpatia e a empatia. Essas 4 estão relacionadas com a alma. Então, relacionadas, portanto, com sentimentos que são gerados no nosso coração. Então, por exemplo, quando a gente fala de apatia, nós estamos falando de um estado de alma onde a pessoa não está suscetível a nada, a nenhuma emoção, a nenhum interesse. A pessoa apática, quando você chega para ela e fala o seguinte: cara, você viu que legal? Eu assim: não. Você ficou entusiasmado? Com o quê? Com aquilo? De jeito nenhum. O cara não tem nenhuma emoção com aquilo que se fala. Por isso que a gente fala assim: o cara está muito apático. O apático é aquele que não está tendo interesse, olha as coisas com indiferença, não tem sensibilidade nenhuma no que está acontecendo, ele tem falta de sentimentos em relação àquilo. Então, se falar assim: você viu como é que a igreja está linda, assim, o povo está alegre, o apático vai falar assim: não tem diferença nenhuma. Não percebi nada de diferente. Então, esse é o apático. O apático, então, ele não traz nenhuma evidência de sentimento no seu coração. A outra palavra é a antipatia. Anti é contrário. Então, o que é a antipatia? A antipatia já é uma aversão espontânea para alguma coisa ou para alguém. O antipático é aquele que tem, ele é irracional, ele tem uma antipatia, ele tem uma aversão
gratuito de alguém. Então, lá em Minas Gerais a gente diria que ele tem uma malquerência, né? Ele não quer, não gosta, você fala assim, você conhece o fulano? Nem quer. O antipático é assim. Ou então, você gostou do meu... tudo que vem dele eu detesto. O antipático ele já corta, ele não tem assim... Ele não exprime nenhum sentimento a favor de alguém. Então tudo que ele sente é contrário a alguém. Então ele é o do contra. O antipático, você gostou? Não. Você não gostou, né? Gostei. O antipático ele sempre é do contra. Se você fala A, ele quer o B. Se você fala o B, ele quer o A. Esse é um antipático. Mas tem também o simpático. O que é o simpático? O simpático é um sentimento de afinidade que gera entre duas pessoas e que leva a pessoa a querer ser agradável ao outro. Então você pensa o seguinte, então o simpático é super jóia. O simpático é legal, mas ele tem um problema. Porque o simpático, embora ele receba, então o simpático é aquele que chega uma pessoa nova na igreja e ele recebe com um sorrisão, um abraço, seja bem-vindo. O cara pensa, opa, é muito gostoso você chegar no lugar e ser recebido com um abraço, com um aperto de mão, com um grande sorriso. Isso é o simpático. Só que o simpático tem uma característica, ele harmoniza com a outra pessoa, mas ele não quer compromisso. Muitas vezes o simpático recebe o outro ali na igreja, oi, seja bem-vindo, tudo, mas ele não tem nem coragem de perguntar, você está bem, tudo bem com você? Que vai que o outro responde não. Você já viu aquela situação? Tem gente que tem medo de perguntar tudo bem, e o outro fala assim, não. Por quê? Porque quando você pergunta tudo bem, você se comprometeu com aquela pessoa. Você não vai falar assim, tudo bem, o cara fala não, você, então tá bom, e virar as costas e vai embora. Você não é doido. Então se você pergunta para a pessoa, tudo bem, a pessoa falou não, você tem que ir no mínimo e falar assim, que isso, querido, qual o problema? Posso te ajudar em alguma coisa? Você não vai virar as costas para ele assim, né? Então tem gente que nem pergunta com medo da pessoa responder sincero, sabia? Tem gente que você não vou nem perguntar, porque vai que começa a falar que não está, eu vou ter que ouvir uma ladainha, nem pergunta. Então muitas vezes esse é o simpático, é agradável, mas não se compromete. Ele não entra mais em detalhes para saber se aquela pessoa está precisando de ajuda. O simpático é muito bom para dar as boas-vindas, mas é muito ruim para dar uma continuidade se a pessoa está com uma necessidade específica. Mas tem o empático. O que é o empático? O empático é o simpático que está disposto a gastar tempo. O empático é uma capacidade da pessoa sentir o que a outra está sentindo. Então a gente fala que o empático é aquele que se coloca no lugar do outro. Então o empático é aquele que vê um semblante triste e quer saber por que a pessoa está triste e disposta a ajudá-la. O simpático não vai procurar a pessoa com um semblante triste. O semblante triste assusta. Então o empático é aquele que vai, porque ele está disposto a ouvir por que a pessoa está triste e vai se colocar de tal forma a ajudar para que essa tristeza possa ser movida. Então o empático é aquele que está cheio de altruísmo, capacidade de ajudar, disposição de ajudar. Ele não vê tempo, ele não vê dinheiro. Se precisar tirar dinheiro do bolso, se precisar gastar 1 hora, 2 horas, um dia inteiro com aquela pessoa, o empático faz isso. Porque no final das contas o empático quer que aquela pessoa saia daquilo que ele sente que está sofrendo, para que ela fique bem. Tá claro? Apático, antipático, simpático, empático. Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Um cristão pode ser apático? Talvez vocês não tenham escutado, eu vou falar de novo. Um cristão pode ser apático? Não! Poder até pode ser, mas não está certo. Né? Você pode estar num mau dia, ali você acordou, já tirou a pé o pé da cama e pisou numa taxinha. Você pode estar, sabe, se o dia está, mas não é devido. Por quê? Porque um cristão apático é aquele que não tem sentimento. A palavra de Deus nos ensina o amor, nos ensina alegria, nos ensina tanta coisa. Aí você vai chegar e falar o seguinte: eu não estou sentindo nada. Não tem sentido. O cristão pode ser antipático? Não. A palavra de Deus fala para a gente amar até os nossos inimigos, queridos. Como é que a gente vai ser antipático e falar que aquele eu não aguento? Né? Olha, eu amo todo mundo aqui, mas tem um aqui dentro dessa sala que não dá para amar. Que isso? Deus falou para que a gente chegue até os próprios inimigos, nós não vamos amar o irmão chato.
Aliás, você já viu quando a gente pede para Deus assim: Deus, eu quero aprender a amar. Quando você faz essa oração, você reparou que a primeira pessoa que se encontra é o mais chato? Não é verdade? Por quê? Ué, porque você vai aprender a amar encontrando os chatos. Encontrar os bonzinhos é fácil. Então Deus nos chama, todo cristão foi chamado para ser simpático e empático, porque antipático e apático não está na nossa lista, né? Então nós precisamos de receber as pessoas. O antipático e o apático não tem nada de bom para receber pessoas. Bom, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da igreja empática. A forma correta da gente ser empático é quando a gente se torna empático. Porque se eu for só simpático, é o que eu falei, eu não vou nunca querer ter compromisso com as pessoas. Eu vou sempre estar me relacionando de uma forma muito rasa, muito superficial. E isso não é bom. A palavra de Deus fala que a gente tem que se envolver. Se a gente for ler Filipenses capítulo 2, é um texto que eu gosto demais, que fala da realidade de Cristo. Eu vou ler só o versículo 6 a 8, que diz assim, falando a respeito de Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era o que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Falando de quem? Esse aqui? Jesus. Nós estamos falando aqui a respeito de alguém que se colocou no nosso lugar, literalmente. Jesus, a palavra de Deus fala que Jesus Cristo, ele veio, morreu, ressuscitou, voltou aos céus e hoje está lá do lado do Pai, intercedendo como um advogado por cada um de nós. Amém? Não está escrito isso? Imagina Jesus Cristo lá do lado de Deus. Aí o Almir passa por uma situação, Jesus vira para Deus e fala assim: Pai, eu sei exatamente como ele está sentindo. Não é fácil eu sentir isso na pele. Quero interceder por ele, que eu só possa aliviar um pouco o sofrimento dele. Entende isso? Por quê? Porque Jesus, se fazendo homem, ele viveu as nossas lutas, ele conhece todas as nossas lutas. Jesus é aquele que sabe o que nos aborrece, sabe o que machuca, sabe o que nos dói, sabe o que nos emociona, ele sabe o que nos desanima, ele sabe o que nos faz sofrer, ele sabe tudo, porque ele viveu todas as coisas. Qual o problema que você passa que Jesus não passou? Qual o sofrimento que você está vivendo que Jesus não tem vivido? Ou vamos ser mais dramático aqui, quem já deu sangue em favor dos outros como Jesus deu? Então Jesus é aquele que sabe perfeitamente tudo que nós passamos. Então Jesus é o maior exemplo de empatia. Porque ele se colocou no nosso lugar, literalmente. Ele sabe o que a gente vive, o que a gente passa. Então Jesus é o maior exemplo de empatia que nós podemos ter. Você conhece alguém mais empático que Jesus? Não existe. Porque ele se fez sofrimento por todos nós. Ele passou por tudo aquilo que todos nós passamos. Então ele é o maior exemplo de pessoa empática. Porque Jesus, tudo aquilo que a gente falou sobre empatia é o que Jesus faz e continua fazendo quando ele intercede por nós junto ao Pai. Ele sabe perfeitamente o que está passando no seu coração, na sua mente, o que dói no seu corpo, o que dói no seu coração. E sabendo isso, ele trabalha a nosso favor constantemente. Filipenses 8, 4 e 5. Desculpa, Filipenses 2, 4 e 5 diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, se Jesus é o maior exemplo de empatia, Paulo vem aqui e fala o seguinte: então, sejam vocês como Cristo. O que Paulo está dizendo? Eu quero que vocês sejam empáticos. Onde os seus interesses não são mais importantes, mas os interesses dos outros. Amém. O empático é aquele que para de pensar um pouquinho em si mesmo. Quando a gente começa a trabalhar muito só pensando em nós mesmos, a gente se torna uma das criaturas mais tristes, mais infelizes do mundo.
Quando a gente começa a pensar nos interesses dos outros, a nossa vida começa a ser enriquecida de tanta experiência, que a gente começa a pensar assim, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não comecei a mexer com isso antes? Que é o quê? Nada mais, nada menos do que seguir o exemplo de Cristo em se tornar empático para aqueles que estão à sua volta. Então, o maravilhoso da empatia é que as nossas ações começam a ser banhadas de tanto bom senso, de tanta gratidão, de tanto amor, porque não tem nada que enche mais o nosso coração de alegria quando a gente vê que o resultado da nossa empatia fez com que alguém ficou numa posição melhor. Quem já ajudou alguém aqui sabe disso. Quem nunca ajudou está precisando mudar de estilo de vida, porque o empático não está muito preocupado consigo mesmo. O empático preocupa com a realidade do outro. A igreja empática, a igreja que se torna empática, então ela consegue ser simpática, mas nem toda igreja simpática consegue ser empática. Nem todo mundo que dá um sorrisão lá na porta consegue comprar a briga do irmão. Mas quem consegue comprar a briga do irmão dá conta de dar um sorrisão na porta. Amém? Dá conta de receber alguém com um abraço, dá conta de receber a pessoa com amor. Nós temos um exemplo tão gostoso lá na igreja. Nós até batizamos esse irmão domingo passado. Nós tivemos um irmão que estava no ônibus e encontrou uma menina que estava com a Bíblia no braço. Ele começou a puxar a conversa com a irmã. A irmã ficou preocupada, porque era um cara assim, eu nunca vi. O que esse cara estava puxando conversa? Ele estava puxando conversa porque ela era menina, grandão, forte. E ela ficou sem graça, não sabia o que respondia, e começou a perguntar demais. Aí quando ele chegou no ponto de ônibus que ela ia descer, ele falou assim, a igreja aqui perto? Ela falou assim, posso ir com você? Eu falei, misericórdia. E agora? Eu estou querendo fugir desse cara, e esse cara quer ir comigo na igreja. Eu sei que ela ficou tão sem graça que eu não sei nem quem ela falou. Eu sei que ele desceu no ponto de ônibus com ela e foi seguindo ela para a igreja, tentando conversar. E ela até correu para chegar na igreja. Não é da nossa igreja, assim, essa menina. Deve ser um anjo, que eu nem sei quem é. Depois que ele chegou lá, deve ter falado assim, tchau, foi pro céu. Mas ele ficou. E ele ficou na igreja, porque a hora que ele chegou lá, ele foi recebido com abraços, sorrisos e apertos de mão. E aquilo lá fez tanta diferença na vida dele. É um cara sozinho, vivia só com a mãe faleceu. Ele é sozinho, não tem ninguém. Mas ele viu na igreja uma série de pessoas que foram empáticas e simpáticas. E isso fez com que ele nunca mais deixasse de ir. Eu acho que é o irmão que mais vai na igreja, mais assim, todo domingo ele está lá. Ele vai mais que o pastor. O pastor viaja de vez em quando, sabe como é? Então, porque sorrisos foram que receberam ele naquele lugar. Então, amados, isso faz toda a diferença. Mas vamos falar um pouquinho da igreja simpática. Então, só simpatia, como a gente falou, não é suficiente, porque ela sozinha não cumpre o propósito que a igreja tem a cumprir. Então, a simpatia me faz ser agradável com alguém, mas não me desafia. Então, por isso que a gente precisa da empatia, porque só a empatia me faz ter a disposição pelo embate, pela pergunta, pelo tudo bem, você está bem mesmo. E isso vai fazer com que então o irmão possa, ou a pessoa possa abrir o seu coração e dessa forma a gente poder estar ajudando segundo o que a palavra faz. Então, a igreja ela tem que ser simpática para que a simpatia seja vista. Eu costumo dizer que a igreja simpática é o sal que está dentro do saleiro. Nós somos sal, não somos? A igreja simpática é aquele sal que está dentro do saleiro. Só que se você pegar o saleiro e colocar do lado do seu prato de salada, a sua salada não vai salgar. Você pode deixar o saleiro do lado dela 1 dia, 2 dias, 3 dias, a salada não vai ficar salgada. Para que ela salgue, você tem que pegar o saleiro e jogar o sal na salada. Então, a igreja simpática é aquela igreja que tem potencial, mas está dentro do saleiro. A igreja empática é aquela que o saleiro não fica na mesa, está sempre jogando sal em algum lugar. Então, nós somos chamados para ser essa igreja empática. O sal que sai do saleiro, o sal que vai salgar, que vai dar sabor, que vai fazer diferença na vida das pessoas. Então, a igreja empática é essa igreja disposta a isso. Porque caso contrário, preste atenção, nós podemos ter cultos maravilhosos, mas continuarmos com as nossas vidas mesquinhas.
Nós podemos ter, sabe assim, um louvor super legal, mas que nos afeta só enquanto a gente estiver dentro das quatro paredes. A gente sai naquela porta lá, aquele louvor não fez diferença, porque fica parecendo que Deus só desce para conversar com a gente quando a gente está reunido na igreja. Isso não é verdade. A empatia, quando você entende que aonde você estiver, você é a expressão da igreja, e ali Deus manifesta o poder, a vontade, a graça, o amor, a plenitude dele através da sua vida. E aí a igreja cai na simpatia de todo o povo. Amém, querido? Agora, o que a gente precisa fazer para ser empático? Então, para ser simpático, a gente precisa ser empático. E o que a gente precisa para ser empático? A gente precisa entender uma coisa que a Bíblia fala muito, nós já estamos terminando, que é a compaixão. O que é compaixão? Compaixão é exatamente aquele sentimento piedoso, aquela vontade de ser um agente transformador na vida das pessoas, é poder olhar para as pessoas, sabe assim, e tentar fazer de tudo para que a vida delas possa melhorar. Jesus olhava para as pessoas e falava assim: tem compaixão desse povo, eles estão como ovelhas que não tem pastor. Ele via algumas pessoas lá com problemas de saúde, ele tinha compaixão e ia lá e curava aquelas pessoas. Isso a gente vê direto. A gente pega alguns versículos aqui, Mateus 9,36, ao ver as multidões teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Mateus 14,14, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Marcos 1,41, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Colossenses 3,12, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha que lista abençoada. Outra de coisa boa que eu li aqui agora. Amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha, quando esse time aqui não tem ninguém que ganha. Não é verdade? Sai por aí com tudo isso na capanga para você ver. Compaixão, mansidão, humildade, paciência e bondade. Você vê se Deus não vai te fazer ser um instrumento poderosíssimo na mão dele. Então, o que é isso, queridos? São exemplos de compaixão que a palavra de Deus nos revela aqui. Então, compaixão nada mais é do que a aplicação prática do que é o amor de Deus. Então, não adianta você querer falar do amor de Deus para as pessoas se você não tiver compaixão. Não adianta você chegar e falar assim: olha, queridos, o amor de Deus, a Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu filho urgente, todo mundo meio. Não adianta ser só uma coisa de palavra. Então, Jesus Cristo não saía simplesmente fazendo as coisas, ele falava e as suas ações o respaldavam de tudo aquilo que ele tinha autoridade para fazer. Então, a gente vai mostrar essa compaixão a partir do momento que a gente revela esse amor, a partir do momento que nós somos ensinados por Deus e praticamos isso junto com as pessoas, a partir do momento que as pessoas, por onde a gente passa, elas vão de alguma forma ser tocadas por algo que faça diferença na vida delas. Um cristão não pode passar numa reunião, não pode passar num local de trabalho, não pode passar num lugar qualquer e aquele lugar continuar do mesmo jeito. Porque se só vai continuar do mesmo jeito se a gente não tiver compaixão. Porque se a gente tiver compaixão, nem que seja para você, sabe assim, você passa lá, vê alguém, diz: eu vou orar para essa pessoa, eu vou perguntar se ela está bem, eu vou fazer diferença na vida delas. A gente fica com tanto medo de interferir, de incomodar, que a gente esconde tudo aquilo que Deus nos deu para ser revelado. A gente guarda, sabe? Igual aquele cara que escondeu o talento, porque o Senhor era muito rigoroso, foi lá, pôs no chão, que depois quando ele voltasse, ele tirava e não tinha perigo de perder. A gente está fazendo isso com as coisas que Deus nos deu, sendo que nós temos que fazer o quê? Multiplicar. Amém. Um tinha 5 talentos, multiplicou e entregou para o seu Senhor 10. Um tinha 2, multiplicou e entregou 4. Entende isso? Vai lá multiplicar os nossos talentos, exercendo compaixão, para que a nossa compaixão gere empatia, e para que não gerar essa empatia nós sejamos simpáticos. Aí a turma vai olhar, o pessoal
da Igreja Sal da Terra, Águas Claras, de Taguatinga, o da Asa Sul lá, esse povo é simpático, sabe? Porque eles amam. A gente percebe o amor de Deus na vida deles. A gente percebe que eles não são igual esses cristãos que a gente vê por aí, porque eles destilam amor. Quando a gente olha para eles, a gente é abençoado. Olha que fantástico. Agora, quando que a igreja vai se tornar dessa forma? Quando cada um de nós cumprir o seu papel. Quando cada um de nós verdadeiramente revelar todo esse amor de Deus pela compaixão, pela empatia e pela simpatia. Amém, queridos? Então eu vou terminar com umas outras perguntinhas. Ei, cara que gosta de pergunta. Então prepara aí. Responde para você mesmo. Você se sente simpático como cristão? Depois de tudo isso nós falamos. Baseado no seu testemunho, pessoas vêm ou fogem da igreja? Você gera interesse nos outros de conhecer Jesus? Você é um incentivador para que essas pessoas verdadeiramente venham a Jesus? Você pode declarar, como Paulo, o apóstolo, declarou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sério isso, né? Será que tudo que você faz, alguém que está chegando na igreja, que é novato, sabe assim, recém-convertido, eu posso falar para ele assim, ó, imita o fulano, tudo que ele fizer você pode imitar, que você vai agradar a Deus. Quantos de nós aqui pode, assim, de sã consciência, de coração verdadeiro, levantar a mão e dizer: pode me imitar, porque como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Podemos ser imitados em todas as coisas. Podemos ser imitados até quando a gente está sozinho, ninguém está vendo. Podemos ser imitados até com nossa mais intimidade. E se eles nos imitarem, eles vão estar agradando o coração de Jesus. Quando a gente era pequenininho, a gente falava assim: dorme com essa. Sabe, com esse desafio, sabe? Então, dorme com essa, vocês aí agora. Dorme com esse barulho. Mas é um barulho santo, sabe, querido? Porque é um barulho que nos desafia a pensar se verdadeiramente a gente tem sido compassivo, empático e simpático. Que Deus te abençoe e que essa igreja, que essas igrejas aqui representadas possam ser a expressão maravilhosa do amor de Deus. Mas não porque eles fazem, mas porque eu faço. Porque você faz. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa derramar poderosamente sobre a nossa vida essa decisão de tornarmos compassivos, empáticos e simpáticos. Amém? Eu queria abrir um pouquinho para pergunta, pelo menos algumas, se alguém tiver alguma pergunta aí. Obrigado, César, pela disposição em nos abençoar. Põe aí o slide, por favor. Preciso que você pegue seu celular agora. Conecte-se a esse link. Abre ponto aí /empatia -BSB. Abre ponto aí /empatia. Preciso que todos nós, por favor, entre aí no seu celular agora. Que se deixar para depois ele não vai fazer. Entra aí, é uma avaliação desse nosso tempo aqui. Essas avaliações são extremamente importantes para a gente estar sempre melhorando, né? O que a gente pode melhorar, como a gente pode tornar esse momento mais gostoso, tá? Então, por favor, respondam aí rapidinho. Estava a um passo de destruir meu casamento, mas não tinha a menor ideia disso. Eu desisti da minha vocação, estava cansado demais. Tinha vergonha de dizer, mas fantasiava sobre uma vida fora do ministério. Estava cego para os problemas do meu próprio coração.
Você já parou para pensar que o exercício da sua vocação pode se tornar perigosa? A questão não é o tanto se conhece, mas é como se conhece. Porque o Evangelho, o reino, o ministério que Jesus nos chamou é de comprometimento e não só de envolvimento e viver aquilo que Deus nos chamou. A sua interesse não tem como se a gente não nos comprometer com Deus e uns com os outros. Dentro do homem, há muitos enfrentamentos, muitas dores. Ministério é dores. Amar dói. E quanto mais aprendemos a ter compaixão das pessoas, mais dói a nossa carne. E achar com fé, se toda essa fé está voltada para os meus próprios interesses, necessidades, sabe? Então, a fé, meu irmão, a fé só é verdadeiramente fé quando ela é usada em favor do outro. Conselheiros das congregações, e a gente passa esse vídeo para estimular você. Nós tivemos lá 322 pessoas inscritas. Então isso foi assim uma coisa muito jóia, um tempo muito precioso de comunhão, de encontro, né? Aí são nesses encontros em que nós entendemos um pouco mais do todo, né? Que às vezes nós ficamos assim tão limitados na nossa congregação, naquilo que é o nosso dia a dia, que a gente não imagina o que está acontecendo com a família toda, né? Com todas as outras congregações. Nós tivemos gente de Porto Velho, São Paulo, Belém, Rio, Salvador, Natal, Florianópolis, né? Além das tradicionais, né? E assim foi um tempo muito precioso, né? Foi realmente especial a gente poder passar esse tempo juntos com as nossas famílias. É um tempo de família mesmo, você levar criança, você curtir a família mesmo. Então assim, e esse ano nós tratamos desse tema, baseado no livro do Paul Tripp chamado Vocação Perigosa, do qual eu recomendo muito que você possa ler esse livro, tá? Porque ele trata exatamente das situações que as casas que estão envolvidas na liderança da igreja podem, os riscos que nós corremos, né? De uma vocação perigosa, mas extremamente prazerosa, porque é realmente um privilégio a gente poder servir ao Senhor com a nossa casa, com tudo que Ele tem dado para nós. Amém? Amém. Tem algum aviso, alguma coisa? Sua misericórdia, por esse tempo precioso do encontro. Derrama sobre nós a sua graça, o seu amor, o seu cuidado, que as misericórdias do Senhor sejam sobre nós. Que possamos, como aprendemos aqui, ser uma igreja empática, que se envolve, que se importa, que ama, que se entrega, que percebe e tem a sensibilidade para conhecer o coração do outro e viver segundo aquilo que o Senhor nos ensinou. Derrama sobre nós a tua bênção e a tua paz em nome de Jesus. Amém. Vamos lá.